Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e desfrutando de muita saúde, tá? Estamos aqui na torcida para que tudo isso passe logo e nós possamos voltar às nossas atividades normais, presenciais, porque eu estou morrendo de saudade de todos vocês, certo? Então, gente, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar, na verdade, fazendo aí uma recapitulação referente ao capítulo 2 do nosso livro de redação, onde nós trabalhamos o gênero textual contos populares, certo? Então já é uma coisa que não é mais desconhecida, né, para nós, porque nós já trabalhamos esse capítulo. Essa aula é uma forma de revisão para a prova, que será na próxima semana. Então, dentro dessa nossa aula de revisão, na qual vocês estão assistindo agora, nós iremos relembrar a contextualização desse gênero, as características desse gênero e principalmente a estruturação, certo? Então, vamos lá. Gênero textual conto popular. O que seria o gênero textual conto popular, ou contos tradicionais também, como é bastante conhecido? Vamos lá? Também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo, geralmente curto, criado e enriquecido pelo imaginário popular e que procura deleitar, entreter ou educar o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono e senhor dos contos populares. Por isso, cada povo e cada geração contam-nos à sua maneira, às vezes corrigindo ou acrescentando um ou outro pormenor o enredo. Daí aquele velho provérbio: quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, inicialmente, os contos populares, eles se davam através da oralidade, quer dizer, através das conversas que eram tidas entre aquelas pessoas mais velhas com os mais novos. Então, eles sentavam para ouvir essas histórias. Então, esse gênero, ele antes era muito trabalhado através da oralidade, né? Por isso que quando os nossos avós ou os nossos pais contam uma história para nós, é porque ele já ouviu, né, essa história do seu pai, dos seus bisavós. Então, assim, é o que a gente costuma dizer, que é aquele tipo de história que é contada de geração em geração, porque ela vai sendo transmitida de geração em geração, tá? Inicialmente, os contos populares, eles eram trabalhados dessa maneira porque eles não eram escritos. Hoje não. Hoje nós podemos encontrar esses contos em livros, né? Porque com o passar do tempo, até mesmo por conta dos registros, foi necessário que eles tivessem que ser adaptados, né? Escritos, para que eles não se perdessem no tempo, porque a gente já não tem essa especificidade em relação a quem criou, né? Então, assim, é algo que já vem de bastante tempo. Então, é muito importante que dentro dessas produções, nós vamos poder ter a certeza, né? Fazer essas leituras, nos deleitar com esse tipo de leitura escrita. Mas não devemos esquecer jamais a questão do mais interessante, né? Que é ouvir, porque o ouvir é tão maravilhoso, né? A gente consegue imaginar, assim como a leitura, a gente também só ouvindo, a gente já imagina. Então, o conto popular, ou os contos tradicionais também, como são conhecidos, eles foram trabalhados dessa maneira, inicialmente pela oralidade, né? Porque eles eram contados. E depois, com o passar do tempo, eles foram aí transcritos, né? Foram escritos aí para os livros que hoje em dia nós podemos comprá-los, né? Ou baixar até mesmo pela internet e fazermos essas leituras, certo? O que a gente também devemos lembrar em relação aos contos populares?
que nos contos populares ele é relatado em prosa de fatos criados pelo imaginário coletivo. Quer dizer, são aquelas histórias que elas são criadas a partir do imaginário. Nem sempre elas vão ter essa veracidade, né? A maioria das vezes elas são criadas pelo imaginário do coletivo, né? De autoria desconhecida, porque a gente dificilmente nós sabemos. Então, assim, vamos dizer, alguns autores eles adaptam, né, essas obras, mas especificamente ela já existia. Então a gente vê aí que há só uma releitura, né, desses contos. Tende para a magia e a fantasia, sendo assim as pessoas, os lugares e as situações não se restringe a representar os tipos ou situações reais. Elas também são têm por características mais marcantes a distância no tempo, a disputa entre fortes e fracos, a vitória do bem contra o mal, né? A sua estrutura como esquema sequencial é composto de 3 momentos, que é o que a gente vai ver já já, certo? Olha, em relação às características, o que ele fala aqui? Ela é uma narrativa curta, né? A gente já observou nos materiais que nós já fizemos as leituras, né? Até mesmo nos textos que foram disponíveis no nosso material, né? Que é o nosso livro. Então, os textos nós vamos observar que eles são curtos. Aí aqui, só fazendo a correçãozinha bem no anônimo, tá? O acentozinho tá colocado de forma errada, mas é porque já encontrei assim. Mas não modifique nada no que a gente realmente está analisando. Então, narrativa curta de um autor anônimo, quer dizer, nós não sabemos quem é o autor desta obra. O narrador geralmente não participa. Olha, vocês lembram lá que nós trabalhamos os tipos de narradores, narrador observador ou narrador personagem, né? Quando nós observamos lá também a questão o foco narrativo em primeira ou em terceira pessoa. Então nós temos que levar tudo isso em consideração. Se o narrador, ele vai ser o narrador observador, esse narrador, ele vai ser o quê? Em terceira pessoa. Se ele for o narrador personagem, esse foco narrativo vai ser em primeira pessoa, certo? Então vamos lá. Personagens planos e pouco caracterizados, quer dizer, eles não conseguem dar tantos detalhes com relação à caracterização desses personagens, né? Coisas muito superficiais. O espaço é indefinido, quer dizer, nós não conseguimos ter uma noção exata do tempo, né, do espaço. Ele é indeterminado. E em relação ao tempo, ele é também indeterminado, né? A gente não consegue ter uma certeza específica de quando ocorreu os fatos. O tempo também, por ser indeterminado, ele tende a casar bastante com a questão do espaço, que é indefinido. Então, essas são as características muito importantes a serem analisadas dentro do que a gente viu. Inclusive, a gente se estendeu bastante em relação a esse tipo de espaço e também de tempo, porque nós, ao analisarmos esses textos, nós tivemos aí essa preocupação de analisarmos, né, esses 2 elementos, que é o espaço e o tempo. Então, o espaço vai ser indefinido e o tempo vai ser indeterminado. Os conteúdos são ficcional, simbólico e intertemporal, quer dizer, vai ser tudo criado, né? A linguagem, ela é popular, ela é familiar. Por quê? Porque ela vai ter marcas da oralidade, né? Se são contos populares que são transmitidos de geração em geração, então a linguagem vai ser aquela linguagem mais popular e, respectivamente, vai ter, né, as marcas da oralidade. Aí até colocou aqui alguns exemplos. Vai nisto, botou a fugir, né? Botou a fugir. Então, são algumas características que a gente vai encontrar entre essas marcas da oralidade.
As marcas da oralidade, gente, é o modo como nós conversamos no nosso dia a dia. É o que nós já herdamos das falas dos nossos pais, dos nossos avós. Então, essas são marcas da oralidade, certo? Então, assim, tem também a presença do maravilhoso, que é aquelas características de haver dragões, fadas, feiticeiros e bruxas, que é o que nós podemos observar, e nós vamos já falar aqui mais adiante. Por exemplo, naqueles contos, né, da Branca de Neve, da Cinderela, que tem a presença de bruxas, tem a presença de feiticeiros. Então a gente vai observar isso também dentro desses contos, tá? A função, ela é moralizadora ou lúdica, né? Ela tem essa função de moralizadora e de ser lúdica, porque ao mesmo tempo que a gente tira ensinamentos desses contos, ela também tem essa parte lúdica, né? De nos desentretermos em relação ao que é colocado, as imagens que também são colocadas. Então, tudo isso tem essa questão do lúdico também, certo? Os textos da tradição popular, quer dizer, o conto, ele segue uma estrutura, né? Todo gênero textual, ele tem uma estruturação. Então, em relação ao conto popular, a estruturação dele segue 3 elementos específicos para essa estruturação. Vamos conhecê-los. Vamos relembrá-los, na verdade, né? Porque nós já conhecemos eles. Normalmente, o conto tem uma estrutura tripartida, que se constitui através de, primeiramente, a situação inicial, que é o que nós chamamos de introdução. O que é trabalhado dentro dessa situação inicial ou introdução? O momento da apresentação da situação. É lá que vai acontecer esse primeiro contato, é onde nós iremos apresentar a situação, né, dos personagens, tá? Então, ela é introdutória, onde se trabalha esse momento, né, de apresentação da situação e também dos personagens. O segundo elemento é o conflito, né, que é o que nós chamamos de corpo da história, que é onde se vai desenvolver em vários momentos o ponto alto da história, né? A partir de elementos perturbador até atingir o ponto culminante, quer dizer, o clímax dessa história. Então, a parte do meio desse conto, que é o que nós chamamos de conflito, é o corpo, né, da história, que se vai desenvolver em várias peripécias, que vamos ser assim dizer, o nó da intriga, né? Que é a partir de um elemento perturbador até atingir o ponto culminante ou o clímax. É o que eu costumo dizer, né? O ponto mais alto dessa história, deste conto. E temos também o desenlace, né? Que é a situação final, que é o que nós chamamos de desfecho. Desenlace ou também desfecho, que é a parte final desse conto, que é onde vai aparecer as soluções, é onde vai ter o final feliz, né? Onde vai ter o viveram felizes para sempre. Então, o desfecho é a parte final desse texto, né? Desse conto. Então, eu vou trabalhar justamente isso, esse momento de concluir esse conto, é onde vai ter o felizes para sempre, é onde tudo vai dar certo, tá certo? Então, essas são, que a gente acabou de revisar, foram a questão de contextualização, de estruturação e também as características específicas do gênero. Mas também, dentro dessa mesma proposta desse gênero, nós não devemos esquecer de alguns momentos específicos dessa história, né, relacionada
contextualização desse gênero, que também é muito importante, que são as influências, por exemplo. Lá, os irmãos Grimm, né, que foram aí também pioneiros, eles foram pioneiros, né, na descoberta desse gênero. Eu continuo tendo a mesma linha de raciocínio. É um gênero que até então nós não conhecemos, mas esses nomes que eu vou citar para vocês aqui, os irmãos Grimm, eles tiveram aí uma importante contribuição para o crescimento desse gênero. Por quê? Eles eram alemãos, né? Tinham uma formação, eles eram linguistas ou até mesmo acadêmicos Eles eram linguistas, né, na verdade, mas aí eles tinham essa preocupação. O que eles fizeram? Eles viveram a sua vida pelo mundo, né, em busca de novos contos. Eles ouviam o que as pessoas tinham a dizer para eles começarem a criar, dar uma adaptação para esses contos. Então vamos ver o que eles falam aqui em relação aos irmãos Grimm. Os contos populares são tão antigos quanto a própria civilização humana. Como eu acabei de dizer para vocês, a gente não tem uma especificação em relação à sua criação. A gente tem pessoas que trabalharam para que esse gênero crescesse e tivesse hoje toda a dimensão que ele tem dentro dos gêneros textuais. Então, o que ele fala? Uma síntese do falante e do escrito, uma fusão de diferentes versões para a mesma história. O conto, por exemplo, da Cinderela apareceu na China antiga e no Egito antigo. Os detalhes da narrativa mudam dependendo das origens culturais de quem está contando a história. No Egito, o sapatinho da Cinderela é de couro vermelho. Já nas Índias ocidentais, é uma fruta-pão e não uma abóbora que é transformada em carruagem. A história da Cinderela, que aparece na coleção de contos populares alemãos de Jacob e Wilhelm Grimm, publicado pela primeira vez em 1812, pode chocar os familiarizados com a versão de hoje, onde uma empregada doméstica vira princesa. Então, o que aconteceu? A gente vê que, dependendo do lugar que ele é trabalhado, como ele citou aqui, na China ele tem uma versão, na Índia ele tem outra versão. Lá, quando os irmãos Grimm resolveram fazer essa adaptação, eles colocaram de uma maneira diferente, né? Resolveram trabalhar o sapatinho dela de cristal. Então, os irmãos Grimm, eles viviam a fazer coleta de dados em relação a esses contos, para assim ter os seus contos adaptados. Assim, não só como a Cinderela, mas também com a Branca de Neve e a Bela Adormecida, né? Que são vários contos que são contados. Eu já coloquei isso para vocês, certo? Então, assim, os irmãos Grimm, eles tiveram uma grande influência dentro desses contos populares. E esse nome, ele não deve ser esquecido, porque eles são muito importantes. Eles têm muitas contribuições dentro deste gênero, certo? Tá aí uma foto dos irmãos Grimm. Mas também agora a gente vai voltar aqui para o Brasil, né? Aqui no Brasil, os contos populares, eles foram, né, bastante mostrados através de uma pessoa que vivia em prol da cultura, né? Que é Luiz Câmara Cascudo, ou simplesmente Câmara Cascudo. Ele nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 30 de dezembro de 1898. Apesar de ter nascido nessa cidade, Câmara Cascudo estudou em Recife, Pernambuco. Foi também no estado de Pernambuco que começou a se interessar pelos mais diversos assuntos relacionados com as artes e com as disciplinas humanísticas, como histórias, direito, antropologia e sociologia. Câmara Cascudo, ele era tão apegado com as questões culturais do nosso país que ele desenvolveu vários livros, né, contando esses contos populares
que hoje a gente consegue identificar dentro do nosso folclore. Ele criou o livro, um dos seus livros mais conhecidos, é o Dicionário do Folclore Brasileiro, onde ele trabalha vários contos a fim de que os mesmos não fossem esquecidos e fazendo com que o nosso folclore, a nossa cultura fosse enriquecida, tá? Então nós não devemos esquecer jamais desse importante nome, né, dos contos populares dentro da nossa cultura brasileira. Mas o que é que eu posso também ressaltar? Bem, no capítulo 35 do livro de vocês, ele fala o seguinte, que no Brasil, o conto popular tem fortes ligações tradicionais com outras 3 culturas, que é a portuguesa, a indígena e a africana. Por quê? Porque foram os povos que influenciaram na nossa cultura. Portugal, por ser os nossos colonizadores, as indígenas, porque eram os povos que já habitavam o Brasil quando foram descobertos pelos portugueses, então aqui já tinha uma cultura enraizada, e a africana, que foi quando os portugueses começaram a trazer, né, os africanos escravizados para trabalhar no Brasil. Então, todos esses povos eles tiveram uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da nossa cultura. Aí o que ele fala? Em 1885, Silvio Romero, que também é outro nome bastante conhecido dentro da nossa cultura popular, também em relação aos contos populares, lançou um livro chamado Contos Populares do Brasil, com diversos contos coletados de várias regiões do nosso país. Esses contos foram se modificando ao longo dos anos, recebendo uma contribuição de diferentes povos que aqui viveram, que foi esse que eu já citei anteriormente. Os portugueses, os indígenas e os africanos. Um dos personagens mais conhecidos, né, desses contos populares é Pedro Malazarte. A gente já viu algumas adaptações, né, inclusive a Globo já mostrou uma série sobre Pedro Malazarte, que foi feita uma adaptação, né, desse livro de Silvio Romero, que esse rapaz, o Pedro Malazarte, ele é conhecido pelo quê? Ele é um rapaz de origem humilde e muito esperto. Malazarte, ele engana a todos que cruzam seu caminho e sempre tenta tirar vantagem sobre as pessoas poderosas e egoístas. Em alguns contos, Malazarte é retratado como uma pessoa boa que faz justiça, visto como um herói. Mas em outras atitudes mostram alguns desvios de caráter, né, de conduta. Isso também ele considera como um anti-herói. Então, todas essas informações que a gente reviu aqui na nossa videoaula mostra justamente a questão da origem, né, dos contos populares, quem são os influenciadores, a questão da sua estruturação. Então, assim, são várias coisas que nós não devemos nos esquecer para que no dia da prova nós sejamos cientes do que nós iremos fazer, certo? Então, nessa nossa aula, nós vamos aí estar muito preocupados em focar justamente nesses elementos, né? Nessas questões que foram colocadas aqui. O que eu não devo esquecer? Quando eu for, por exemplo, fazer uma análise em relação ao foco narrativo, o que eu devo lembrar? O foco narrativo, por exemplo, em terceira pessoa. O narrador ele não participa ativamente dos fatos, ele apenas relata o que vê, né? Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Narrado em terceira pessoa e, sobretudo, vai ser o narrador observador. Quando eu for trabalhar o narrador com foco narrativo em primeira pessoa, o que eu devo lembrar? Que esse narrador é também um personagem. Ele pode contar e participar da história ao mesmo tempo. Então, esse narrador específico
vai ser narrado, né, ele vai ser um narrador personagem que vai ser apresentado em primeira pessoa, né? Então, são coisas que eu não devo esquecer na hora da prova. Então, galera, o que eu peço? Que se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Pelo privado, como vocês sempre fazem. Procurem focar, analisar as questões, sem pressa. Lembrem-se de tudo que foi mostrado durante as nossas aulas, durante as nossas correções, para que assim vocês possam ter uma boa prova, fazer uma boa prova. Então, assim, eu tô aqui torcendo para que vocês possam estar fazendo uma boa prova e que principalmente vocês consigam ter êxito durante essas avaliações. Então, de já, eu só tenho a agradecer. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se protejam, tomem cuidado e até a nossa próxima aula.